Bom, hoje a gente vai falar sobre o chakra do coração, né? Finalmente. A gente, teve, a gente tem 7 chakras, né? A gente falou dos 3 primeiros, depois amanhã a gente vai começar a falar dos 3 últimos, e o do coração é o do meio, né? Ele fica entre os 3 de baixo e os 3 de cima, né? Ou seja, ele é um chakra que faz ponte entre os nossos universos, né? Entre as nossas energias mais instintivas e as mais, digamos assim, independentes, né? Dos impulsos, digamos assim, da influência dos impulsos instintivos, né? Então, o chakra do coração é um chakra muito humano, né? É um chakra, e por isso ele aproxima a gente, né? Aproxima as pessoas, aproxima a gente dos outros, né? Aproxima a gente de tudo, né? Se costuma dizer, né? Muita gente diz que os 7 chakras são 7 portas ou 7 janelas, né? Do castelo da consciência, ou do... Eu nem gosto dessa palavra consciência para isso, porque consciência é um substantivo, né? E talvez a gente precisasse de um verbo para consciência aqui, né? De conscientizando, né? De um verbo no gerúndio, né? Porque são 7 portas do castelo de um estado de estar o tempo todo se inteirando e se conscientizando daquilo que está acontecendo, né? Então, se são 7 portas ou 7 janelas, eu diria que o chakra do coração é a janela mais acessível à grande maioria das pessoas. É a mais fácil da grande maioria das pessoas usar para entrar nesse estado de percepção diferenciada, nesse castelo onde você tem a capacidade de perceber o mundo com um frescor de olhos próprios, inocentes e crus, né? E naturais, né? É A isso. gente fez até um curso, né? Ano passado foi só sobre o Anahata Chakra. Será que essa era a razão dele ser mais tátil para as pessoas começarem, né? O trabalho com chakras, por mais que comece lá na base da coluna, você falou agora que as pessoas tendem a acessar melhor, né? Essa região, né? Com mais facilidade, né? E o que a gente sempre diz é que por qualquer porta que você entre no castelo da percepção, da meditação, dessa consciência diferenciada, você entrou. Então não importa por qual porta foi, né? Então por isso assim, o chakra do coração foi o chakra que eu disparadamente mais criei meditações, exercícios e respirações durante a minha vida por causa disso, né? Porque a gente quer conversar com pessoas o mais acordadas possíveis, né? O mais despertas, o mais, digamos assim, em estado de percepção dinâmica, se a gente pode chamar assim, né? O inglês tem uma palavra muito boa para isso, que é awareness, né? A gente praticamente só tem o consciência, né? E o problema da palavra consciência é que você fica com a ideia de que a consciência é um determinado estado que uma vez você alcançou, está alcançado. Uma vez que você conseguiu a consciência, agora você tem consciência. E consciência não se tem. Consciência, digamos assim, se conquista, se constrói, se desfruta, se alcança, né? se atinge a cada momento enquanto você está num estado de estar alerta para isso, né? De estar buscando isso. Se não fosse uma coisa engendrada, né? É um processo, É, né? Vamos dizer assim, algo diário, né? é. E para começar o nosso papo sobre o chakra do coração, que pode ser visto também como o chakra da inocência, eu diria assim que todos nós nascemos como um potencial inocente de crescimento, né? A gente nasce com aquela inocência total, com aquele potencial de crescimento total, e esse crescimento em todos nós, ele foi, como é que se diz, ele foi obstaculizado, né? Ele foi, de uma certa maneira, prevenido, né? Não sei qual seria a palavra em português, prevent, né? Ele foi interditado em grande parte, e foi interditado por interesses outros, né? E de outras que não são os nossos, né? E esses interesses alheios a gente, esses interesses continuam no poder, tanto fora da gente quanto dentro da gente.
Então, a conquista dessa inocência de percepção de novo é um trabalho constante e é sinônimo do chakra do coração, né? A palavra anahata, ela é traduzida principalmente por dois significados, né? Um deles é o inviolado, né? Quer dizer, anahata é um espaço dentro do chakra do coração, é um espaço dentro da gente que nunca foi violado por essa percepção interna que tentou nos obstaculizar, que tentou nos, como é que se diz, nos segurar para que a gente não se desenvolvesse. E essa região do fundo do chakra do coração, ela está ali inatingida, ela tá imaculada, ela está pura, num certo sentido, né? Ou seja, quando você atinge o fundo do seu chakra do coração, você reconquista essa inocência e reconquista a sua capacidade de enxergar com olhos puros, com olhos seus, com olhos inocentes. E é isso que a gente pretende sempre quando faz meditações do chakra do coração. A outra palavra que se costuma usar, outra tradução que se costuma dar para o nome Anahata, que é o nome do chakra do coração, é som místico, né? Por que som místico? Porque o indiano, quando usa essa palavra para essa ideia de som místico, ele está falando de um som que ele não depende do atrito, do conflito entre duas coisas, né? do embate entre duas coisas, para ser, como é que se diz, para existir. Né? Porque qualquer outro som precisa disso. Né? O violão precisa, né, do atrito do seu dedo na corda, ou do piano, né, da tecla na corda, ou do tambor da sua mão no couro, né? A sua voz, né, do atrito entre o ar e as suas cordas vocais, né? O do barulho do caminhão precisa do atrito do motor, né? Enfim, todos os outros barulhos que a gente conhece, todos os outros sons que a gente conhece dependem de algum tipo de atrito, né? De algum tipo de confronto. E esse som do Anahata, né, o Nada Bindo, né, o som, o Nada Brahma, né, o som puro, né, o que se traduz como Nada Brahma seria o quê? O som do momento em que a existência passa do imanifestado para o manifestado, né? Brahman é o nome que o indiano dá para o universo imanifestado que existe paralelo ao universo manifestado. E para o indiano, tudo que está aqui ao alcance dos nossos olhos, ou dos nossos dedos, ou perceptível pelos nossos ouvidos, ou o que quer que seja, vem desse universo imanifestado. E tem um momento em que as coisas estão passando, né? Estão surgindo desse universo manifestado para o manifestado, ou seja, que algo está passando desse universo manifestado para o manifestado. E esse momento, essa passagem, pode ser traduzida por um som. Então, o nome Anahata, quando quer dizer som místico, quer falar desse som que está por trás de todos os sons, da onde se formam todos os outros sons, mas que não depende de um atrito. Nesse som você ainda tem a unidade, né? Esse som ele não é, digamos assim, resultado de uma dualidade, né? E esse som é o som que está entre qualquer dois outros sons, né? Hoje eu estava escutando de tarde a Martha Argerich tocando as baladas do Chopin, e entre cada duas notas dela, como eu estava pensando no chakra do coração, que a gente ia falar de noite, me veio essa ideia do som entre cada dois sons, e eu fiquei escutando o som entre cada duas notas, e é difícil fazer isso com a Martha Argerich, né? Tem pianistas que é facílimo fazer isso, né? Mas com a Martha é difícil, porque ela cria uma ligação, uma frase, né? Que fica difícil você perceber espaço entre duas sílabas, né? Mas mesmo assim você escuta, né? E a minha meditação de tarde, em boa parte, foi ficar escutando esses silêncios que existem entre cada dois sons, né? Esses espaços que existem entre cada duas manifestações. E o chakra do coração é isso, né? A nível do som, né? Eu diria que o lugar onde a gente... falando aqui que eu tinha botado para não ouvir o áudio, eu perguntei se você costuma ouvir música clássica até para escrever seus textos, ou é uma coisa que te inspira.
É uma coisa que você sempre está ouvindo ou só ouve quando vai fazer o trabalho? Como é que é? A música Não, também toca em você nesse lugar? eu escuto muita música clássica, né? Eu devo ter uns 4.000 CDs de música clássica em casa, que ainda sou apegado à ideia de Aham, colocar um CD, eu ainda acho o som do CD melhor do que aham, eu tenho sim, uma aparelhagem de som boa e é um som aham, muito melhor que o do computador, né? Então eu escuto muita música clássica, mas eu tive fases na vida, né? Então aham, tem os dias que eu preciso escutar um Milton Nascimento para me sentir mais humano, né? sim, Ou uma Elza Soares para me sentir mais rebelde, ou um Jimi Hendrix para é, me sentir mais sim. verdadeiro, né? Mas o que eu É mais engraçado que eu, escuto eu nos também tenho últimos esse anos costume. nos Antigamente últimos tinha a 15 Rádio anos é Mac, música né? A clássica. gente ficava ouvindo, trabalhando, botava a Rádio Mac, ficava ouvindo, sempre. É. E já fiz algumas É, aulas acho que também com ainda tem música, Rádio né? E Mac. assim, com Acho, música clássica. E realmente, né? As óperas, elas vão, descem, sobem, parece que a aula vai junto também. Então, assim, é bem os humores, né? Faz a respiração também. Legal a saber música sobre isso. clássica tem uma relação muito grande com a natureza, né? O Beethoven ele Uhum, saía andando ali pelo bosque em volta da casa dele para compor. Esses caras todos, o uhum, Mozart tinha uma relação muito grande com isso, né? Muitos deles uhum. tentaram traduzir sons da natureza no seu som. Então, eu vivendo aqui na cidade, de uma certa forma, escutar a música clássica me ajuda a conectar com o meu lado natureza sem embora assim a minha janela aqui só tem verde, né? Verde e azul na minha janela, né? Tem Uhum. céu, Que mar bom. e árvore, né? Então eu tenho essa sorte de, mas mesmo assim o ar da cidade, né? É Sim. diferente, né? Embora a minha rua passe muito pouco carro, né? Às vezes Uhum. numa hora inteira passam 2 carros, mas mesmo assim é na cidade, né? Não é como se eu tivesse em Rio, em Lumiar ou em Mauá Uhum. ou mesmo em Itaipava, né? Legal. É, a gente falou nos outros sobre os chakras e a gente, antes do Anahata a gente estava no Manipura, falando da cor. Qual é a cor, então? O que está relacionado à cor verde, né? Eu até botei aqui na coisa. Como é que é É. essa parte desse chakra? Porque realmente, né, eu acho que quando a gente fala do coração, onde estão, né, onde a gente guarda os sentimentos, é um assunto que as pessoas conseguem se relacionar mais do que talvez na boca do estômago lá, como o outro foi. Então, fala um pouquinho também disso pra gente. Claro, o verde é uma cor de cura, né? Eu tenho duas amigas com quem eu fiz curso de como é que se diz, cromoterapia. Eu ia 2 noites por semana em Vila Isabel durante muito tempo para assistir às aulas dela, que eram maravilhosas. São duas irmãs médicas, médicas alopatas, mas também cromoterapeutas, que são a Elaine e a Valéria. E elas sempre usavam um truque quando achavam que alguma. E diziam para a gente usar também, né? Elas diziam assim: quando você achar que você pode ter exagerado numa sessão em alguma cor, que você pode ter usado azul demais, a pessoa sair dali depressiva, ou vermelho demais, a pessoa sair muito energética, dá um banho de 5 minutos de verde no final que você reequilibra a pessoa. Então, o verde, ele é a cor do chakra do coração é aquela cor, como é que se diz, reequilibradora da pessoa, reharmonizadora da pessoa. E eu vou te contar uma outra experiência que foi da minha pós-adolescência, né, que eu trabalhei com dependentes químicos e durante um tempo eu levei para Mauá muita gente que, enfim, que estava com a cabeça totalmente desestruturada por LSD, né? As drogas naquela época eram outras, né? E tinha muito essa coisa, né, da pessoa perder a, a noção do real por causa do LSD, né? Uhum, E noção de tudo, né? E aí eu fazia um trabalho com eles muito interessante que acelerava totalmente a reconexão deles. Eu sentava o sujeito de costas, cada um. Lá tem muito pinhão, né? Araucária, em Mauá, né? uhum, Então eu sentava cada um deles de costas, com a coluna toda encostada no pinhão, e uhum, cada um num pinhão, de frente para um vale totalmente verde na frente, né? Que só tinha verde no vale que a gente trabalhava, não tinha mais nada, você não via uma casa, era só verde, verde.
E aí o que eu fazia? Eu dizia para eles ficarem só deixando os olhos descansarem e se alimentar de verde. Eu deixava eles ali 4 horas, Pedro. E depois de 4 horas, eles estavam incrivelmente mais conectados. Então o verde, ele é uma cor energizadora, de cura, de reequilíbrio, né? E o chakra do coração sempre se fala em equilíbrio e harmonia nele, né? São duas coisas diferentes, equilíbrio e harmonia. Eu sempre gosto daquele exemplo, né, do sujeito que está andando na rua com 2 bêbados, né, um no ombro direito, outro no ombro esquerdo, né, voltando para casa do bar, né? Ele está equilibrado. Mas você não pode dizer que ele está harmônico, entendeu? Ele está ali numa situação difícil, né? Então equilíbrio é uma coisa, equilíbrio é uma coisa, harmonia é outra. E o chakra do coração leva aos dois. Na mandala do chakra do coração, você tem uma estrela de 6 pontas, que são nada mais nada menos que 2 triângulos, né? Um com o vértice virado para cima, outro com o vértice virado para baixo, entrelaçados, né? Também a figura. Não precisa não, Pedro, eu prefiro que você fique atento ao papo sempre do que procurando coisas para mostrar, né? Fica mais vivo o papo. Esses dois porque senão tira a pessoa da linha do raciocínio. Às vezes quando a gente fala, tem uma música, tem uns silêncios no meio, o papo da gente não é intelectual, você entende? Para você ficar mostrando como é que se diz? Na parede, os slides. Até porque eu lembrei, quando a gente fez agora o PDF do curso, você botou cada chakra, o que ativa, o que não ativa e tal, e tem lá também as figuras. Então, os 2 triângulos interessados, o que eles significam? Primeiro, o que significa um triângulo, né? Quando você tem uma linha reta, você tem 2 polaridades, uma daqui e outra daqui. Então você pode ter ali uma como é que se diz? Uma briga entre duas tendências, né? Uma quer puxar para cá a corda de força, outra quer puxar para lá, né? O que é o triângulo? O triângulo, ele faz uma ponte entre os dois. Então o triângulo em si já é uma ideia de você procurar um ponto, digamos assim, e o triângulo equilátero é isso, um ponto equidistante da polaridade que vai trazer esse equilíbrio, né? Só que quando você tem esses 2 triângulos, o que você tem? Você tem um triângulo que significa como se fosse um alto-falante do sujeito aqui embaixo gritando lá para Deus, me dá, Deus, não sei o quê, vê se me escuta, vê se me diz alguma coisa. E você tem um triângulo de volta que seria o Deus falando de volta para você, né? Então, o chakra do coração, eles têm esses 2 sentidos. Ele tem o sentido de emissão e o sentido de recepção equilibrados. O chakra do coração, costumo dizer que ele é um chakra multitarefa, porque quando você está com ele equilibrado, energizado, você consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo, dando conta de tudo, e você consegue também lidar com dimensões diferentes da sua vida, né? Você consegue estar ao mesmo tempo atuante emocionalmente, está atuante intelectualmente, está atuante fisicamente e consegue principalmente estar ao mesmo tempo atuante e receptivo, porque essa é a grande dificuldade. Os chakras ímpares, eles são mais atuantes, os chakras pares, eles são mais receptivos. Mas o 4º chakra, né, essa estrela de 6 pontas, também significa os 3 chakras de baixo e os 3 chakras de cima se encontrando, porque eles se encontram aqui no chakra do coração. Então, esse encontro significa a capacidade de você poder ser masculino e feminino ao mesmo tempo, né? A gente tem 2 tipos de nervos no sistema nervoso da gente. A gente tem os nervos aferentes e os nervos eferentes, né? Os aferentes são nervos o quê? Que eles sentem aqui na tua pele, ou se você encosta numa xícara quente, ele manda essa informação por dentro do seu dedo até entrar por um nervo na sua coluna e chegar no teu sistema nervoso central. E você tem um outro nervo que sai do seu sistema nervoso central e manda uma informação para o dedo, que fala assim, epa, solta a xícara, senão você vai se queimar. Né? E esse nervo fala o quê? Não, relaxa esse músculo que está teso para segurar a xícara para você não se queimar. Isso antes mesmo da informação chegar no seu cérebro. A sua coluna já manda isso, né?
Então, o chakra do coração é quando você tem pessoas que têm a capacidade de sentir muito o mundo e que, às vezes, por isso, têm a dificuldade de se posicionar, porque elas são muito sensíveis, então elas estão sempre muito feridas com o que está acontecendo no mundo, e aí tem um medo de se posicionar para tentar transformar o mundo em outra coisa. E você tem pessoas que estão o tempo todo fazendo, que nunca tem tempo de parar para escutar qual é a realidade do lugar onde elas estão fazendo, que desdobramentos estão tendo aquelas coisas que ela está fazendo. O chakra do coração, a cor verde tem essa capacidade de integrar tudo, né? Ele é o lugar onde você integra e harmoniza e equilibra essas duas possibilidades de uma maneira satisfatória, de uma maneira saudável e de uma maneira que te permite, então, estar disponível para o autoconhecimento sem ter que se isolar do mundo, né? Sim. Não, perfeito, porque tudo que você fala, assim, dá para se relacionar no trabalho, na vida, né? E a ideia é realmente que o conhecimento dos chakras, né, você possa atuar na sua rotina diária, você observar. Você falou quando eles estão alinhados, mas o que seria desalinhados, então? Chakra do coração desalinhado. Como é que a pessoa consegue perceber? O chakra ele pode estar ou hiperenergizado, ou hipoenergizado, ou harmônico, né? Quando ele está hipoenergizado, o que acontece? Geralmente a pessoa que tem cronicamente o chakra hipoenergizado, ela tem na postura o peito para dentro. Às vezes eu conheci pessoas na vida que tinham buracos aqui no peito quando vieram trabalhar comigo. A gente foi trabalhando até a pessoa se equilibrar. E a pessoa hiperenergizada, às vezes ela tem o peito para fora, né? Aquele peito de pomba, né? Que são pessoas que geralmente querem impor a sua vontade, né? Aquelas pessoas de peito de pombo, se você perceber, observa que você vai perceber nela uma tendência a ser, não é obrigatoriamente ditador, mas uma pessoa que impõe a dinâmica dela em tudo, né? Essas pessoas geralmente têm a dificuldade de esvaziar totalmente o pulmão. As pessoas que estão hipoenergizadas têm a dificuldade de encher totalmente o pulmão de ar, né? A pessoa que tem o peito para dentro e que tem o chakra hipoenergizado, elas muitas vezes têm uma baixa autoestima. Então você pode ver por esses referenciais, como é que se diz, psicológicos ou pelo físico, né? Geralmente são pessoas, muitas vezes elas ficam antissociais, elas se isolam, né? Elas podem ter um medo da intimidade, muitas vezes podem ter um narcisismo grande também. Por quê? Todo narcisista, o narcisismo ele sempre nasce de uma dificuldade da pessoa de ter amor, né? Então, de ter contato. E a pessoa que tem ele hipervitalizado, ela muitas vezes vai ter, como é que se diz? Um orgulho muito forte, né? Vai ter uma vaidade muito grande. Por quê? Porque ela cria uma capa ali, uma imagem de si própria como sendo poderosa, né? Como tendo o peito forte, né? Mas muitas vezes são pessoas também com uma codependência muito grande do outro, né? É natural serem pessoas com muitos ciúmes, né? Com ressentimentos, com mágoas. Ressentimento e mágoa você vê em todos os dois tipos de coisa, mas você vê muito nele hiperenergizado, tá? Então, quando você trabalha, quando você reequilibra e reharmoniza ele, né, a meditação amazônica, né, que eu te dei o CD, né, ela é uma meditação que ela é feita só para isso, ela dissolve as mágoas da pessoa. E eu fiz essa meditação com o nome amazônica, por quê? Porque um dia eu estava vendo um documentário sobre índios na TV, documentário na TV educativa, né? O documentário demorou assim 1h30 e passou por várias tribos. Então eu vi índios carregando toras nas costas, vi índios preparando carupe, vi índio, como é que se diz, batendo milho para fazer a aguardente deles, vi de tudo em várias tribos. E o que eu percebi é que todas aquelas tribos que passaram naquele filme, os índios tinham o peito alinhado. Nenhum tinha o peito nem muito para frente, nem muito para dentro. Eram índios
Eram índios que não eram índios que viviam na cidade, tá? Um detalhe aqui, eram índios todos que viviam nos seus habitats, né? Porque o documentário era sobre isso. E aí eu me lembrei que eu mesmo tive algumas temporadas com índios, né? Eu tive uma temporada com acampado, uma fase com índios no Paraná, com guaranis, eu tive uma fase com os pataxós numa aldeia de pataxós no sul da Bahia. E aí eu fui me lembrar das figuras e realmente existia esse... Existia por quê? Porque o tratamento que o índio brasileiro dá ao afeto e logo ao chakra do coração é completamente diferente do tratamento que a gente dá. Eu tenho uma grande amiga, Charlotte Emmerich, ela é uma antropóloga alemã. E ela veio para o Brasil, ficou 40 anos no Xingu. Quando saiu nos 40 anos de Xingu, apareceu lá para meditar comigo e ficamos amicíssimos. Ela que me apresentou ao Raoni, enfim, ela a capa do meu CD Amazônica, o colar é um colar que ela recebeu do pajé que ela considerava pai dela no Xingu, e ela me deu esse colar. Eu fiquei assim, é um colar ritual, né? Eu fiquei assim super tocado com isso. E a Charlotte... Deixa eu até contextualizar, porque, gente, o Pedro tem CDs de meditação, CDs que a gente vende aqui no Yoga na Glória também. Baratinho, né? 15, 10 reais ali se comprar a coleção. E esses CDs, né? É CD, é das antigas aí que ele fala, né? A gente até tá tentando botar pra MP3. Tem essas meditações que ele criou também. Aí um desses CDs é a meditação da floresta amazônica e tá contando essa experiência com os índios, que é o que mais as pessoas procuram aqui. Acho que a foto, né, chama atenção, assim. Bom, a Charlotte estava me contando que uma vez ela estava deitada numa rede lá numa aldeia, e de repente tinha uma moça, né, trabalhando um vaso de barro, uma índia, né, trabalhando um vaso de barro com 3 filhos juntos. E o filho mais novo veio e quebrou o vaso que ela tinha acabado de fazer. Ela olhou, continuou fazendo o vaso. Aí ele veio e quebrou o segundo. Ela olhou, continuou fazendo o novo. Ela veio e quebrou o terceiro. Ela olhou, continuou fazendo o novo. Ela não deu bronca no garoto em hora nenhuma. Então, o que acontece? A relação da educação do índio é muito pouco repressiva, né? E o índio não dá ordem, né, um para o outro, né? Ela estava me contando que o pajé lá no Xingu, o que ele faz? Ele chega de manhã e faz um discurso assim super sedutor na aldeia, sabe? Super amoroso. Ele fala assim: porque as nossas crianças precisam crescer inteligentes, e para crescer inteligentes elas precisam comer peixe, então a gente precisa sempre pescar peixe para elas, e a fulaninha vai casar, a cunhanzinha vai casar, então a gente precisa construir, como é que diz, trazer madeira para construir uma oca para ela e para o índio dela, e de noite, hoje parece que é capaz de fazer frio, então a gente precisa de lenha para fogueira, e a gente precisa disso, precisa daquilo, e ele não mandou ninguém fazer nada. E ela olhava em volta assim, estava um índio lá comendo um fiapo de capim, estava outro olhando para o teto, para o céu na rede. Nenhum parecia que estava olhando para o pajé. O pajé acabou de fazer o discurso dele, saiu dali e foi embora. Dali a 10 minutos o primeiro levantou, foi caçar. Dali a mais 10 minutos o segundo levantou, foi catar lenha. O terceiro levantou, foi pescar. No final do dia, tudo que o pajé tinha falado no discurso estava ali na aldeia. Tinha sido feito. Mas ninguém mandou ninguém fazer nada. Entendeu? Existe uma relação de... Como é que se diz? Social, né? Respeitosa sempre, que nasce da sensibilidade. Isso é o chakra do coração. E o Edilson Martins me contou uma história muitos anos atrás, que eu acho que fica uma terceira história para fechar isso, dos índios, que eu acho que traduz o que a gente pode aprender de chakra do coração com os índios. Foi um dia, ele estava atravessando uma estrada lá no Mato Grosso, e as estradas no Mato Grosso, não sei quem aqui já foi no Mato Grosso, mas lá tem umas estradas assim que são assim 300, 400, 500, 600 quilômetros só de reta.
Só que a reta é uma reta assim, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, se você está aqui junto do início de uma descida, você não vê o carro que está vindo, você só vê, de repente, quando ele aparece. E os caras vêm a 1000 sempre ali, porque pô, os caras pegam distâncias enormes numa reta, então eles dirigem a 1000. E um dia ele estava numa estrada dessas e tinha uma índia que estava atravessando com vários curumins, vários índiozinhos. E, de repente, veio o carro, o que, que ela fez? Ela pulou para o que estava mais próximo do carro. O segundo era o filho dela. Aí o Eudilson me falou assim, se fosse um branco de cultura europeia, educado pela Europa, a mulher ia pular em cima do filho dela, ia salvar o filho dela. Mas não, para o índio, todos os filhos são filhos da aldeia. E todos eles veem qualquer índio ali como pai. Então, o garoto está precisando, ele não vai pedir para o pai dele, ele vai pedir para o produto que estiver mais próximo. Você entende? Quer dizer, é uma concepção de relação afetiva totalmente distribuída. E totalmente distribuída. E totalmente... Mas será que a gente já não era assim e a gente perdeu isso também? Veio, né? Olha, você tem muitas culturas no mundo, né? E a cultura tem esse problema porque a cultura, ela vai solidificando comportamentos, né? Quer dizer, você vai ensinando a pessoa a se comportar de um jeito. Então, se você tem lugares onde as mulheres esticam o pescoço a vida inteira e ficam com o pescoço desse tamanho, né? Você tem, enfim, você tem índios no norte do Brasil que colocam a butuca aqui e ficam com o lábio enorme, outros que colocam na orelha, outros aqui. Então você tem certos costumes que vão se juntando a crenças, que vão se... a crença de que aquilo vai ser bom, ou vai ser sagrado, vai ser... E com isso a gente vai, como é que se diz? Deixando de ser espontâneo. E o trabalho sobre o chakra do coração é justamente devolver essa inocência. E eu diria que a educação do índio afasta ele menos da inocência dele, né? Até porque eles têm lá as ervas que eles aspiram, né? Os rapés que eles respiram, né? Eu tive uma tribo lá que os caras tinham um cachimbo, um gigante, grandão assim, né? Que ele não fumava o cachimbo, ele botava um pozinho lá e o pajé soprava e o carinha lá do outro lado deixava o pó entrar no coisa, né? E eu provei esse rapé, né? Ele dá uma alteração na percepção que essas coisas vão te levando, né, para uma percepção diferente. Mas é isso, a gente poderia falar a noite inteira aqui de índio, mas a gente ia começar a fugir, eu adoraria, mas a gente vai começar a fugir de... Não, mas foi legal você trazer isso, porque... mas acho que já está só de bom tamanho, né, já, de né? afeto, essa questão de você morar em aldeia e a gente pensar que a gente está numa aldeia global, mas ainda assim, né, direcionada muito para o individualismo, para o consumismo, e talvez o trabalho no chakra do coração seja justamente você conseguir... A gente está numa aldeia global onde o medo do vizinho impera, né? Quer dizer, o israelense vai contra o cara ali do lado, o americano contra o russo, contra o chinês, enfim, o europeu contra o outro. A gente está a educação ocidental é muito, principalmente a americana, a germânica, a anglo-saxônica, né? É muito terceiro chakra, né? Muito você tem que conquistar mandando no outro, né? E a passagem do terceiro para o quarto chakra é exatamente isso, quando você abre mão da busca do poder, porque você percebe que o grande poder que realmente vai te satisfazer é o amor, né? Então... Você tinha falado daquelas duas relações, os dois primeiros chakras estão relacionados a tal e dos dois mais a tal. Como é que era mesmo isso que você falou? Não, vamos hoje ficar com os três de baixo e os três de cima. Três de baixo, três de cima. Tá. Porque aí a gente, como é que se diz? Tematiza mais na função do chakra do coração, tá? Como chakra central disso, né? Então os três chakras de baixo, eles estão ligados às nossas buscas de conquista e de realização no universo
palpável, próximo dos dedos da gente. Os 3 últimos estão ligados à nossa busca no cosmos, né? no espiritual. E o 4º chakra, o chakra do coração de hoje, é esse que equilibra os dois. De repente, na próxima, se quiser, a gente volta aos 2 a 2, só para a gente não... Mas tá lá salvo também. Perfeito. Não, porque qualquer tema desse a gente pode desenvolver, mas aí a gente tangencia demais o tema de hoje. Também não esqueçam que a gente gosta muito das perguntas no final. Tem a opção de botar aqui embaixo o negócio de pergunta. Deixa aí, tá, o comentário também. Quem quiser falar, que a gente vai respondendo depois, tá? Esse bate-papo funciona muito com vocês também, que estão aqui conosco ouvindo e essa troca de ideia. Bom, mas enfim, o chakra do coração, então, é o chakra da busca de equivalência, né? Entre os opostos, como é que se diria, né? Se fala na Índia a palavra que se pode traduzir por simpatia, né? Ou empatia, né? As duas coisas, né? E simpatia, a palavra simpatia, o sim, vem da mesma raiz da palavra símbolo, né? De onde é que vem a palavra símbolo? Essa palavra símbolo vem do grego, ela significava 2 coisas. 2 pessoas, ele significava o quê? 2 coisas que se encaixam perfeitamente, né? Então o símbolo, o bolos, né? Quer dizer, encaixar junto, ou então agir junto, né? Então o ingresso dos teatros lá nas tragédias gregas, ele era isso, ele tinha 2 partes, ele era chamado de símbolo, porque ele tinha 2 partes, quando você destacava uma parte da outra e você entrava, né? E as pessoas, quando tinha uma relação afetiva, muitas vezes elas usavam um colarzinho onde tinha 2 moedas cortadas, ou 2 formas quaisquer que se encaixavam com um encaixe que era particular do meu colar com o seu, entendeu? Então, se o meu colar já não encaixaria com o do seu pai, ou com o do seu irmão, ou com o do seu tio. Então, se a gente tinha algum tipo de sociedade, a gente podia fazer um colar que celebrasse aquela sociedade. E numa relação amorosa, então, aí isso era muito mais comum, seria a aliança da época. Então, o símbolo originalmente eram 2 partes que se juntavam. Então, o símbolo até hoje quer dizer o quê? Que aquilo que acontece naquela história também acontece em mim, ou seja, existe uma similaridade, ou seja, existe um encaixe entre aquela história e aquilo que acontece dentro de mim, né? Então, o chakra do coração é onde você encontra a chave universal para você encaixar nas mais diferentes coisas, para você encaixar em tudo. Então, ele tem essa ideia o quê? Do amor incondicional, do amor universal, né? Do amor que não discrimina no sentido assim de dizer você não. Então o chakra do coração é um chakra que está muito ligado à aceitação. E na Índia se diz que a aceitação por si só é um caminho para a espiritualidade, né? Porque no momento em que você aceita aquilo que te incomoda, você diz assim, é o que existe, então eu aceito, né? Eu aceito a realidade. Você para de brigar com a realidade. E quando você para de brigar com a realidade, você deixa de você também estar dividido em relação a você próprio, né? Porque se você não precisa mais estar dividido com o outro, você também não precisa mais estar dividido consigo próprio. E quando você não está dividido consigo próprio, você pode conhecer a sua parte que está na sombra. Então você pode estar totalmente integrado, você pode conhecer suas partes mais profundas, mesmo estando em contato com o superficial. O chakra do coração é aquele que te possibilita um contato com o mais superficial sem você perder nunca o contato com a profundidade. Perfeito. Então a ideia do amor é isso. Quando uma pessoa ama outra realmente, quando você tem um casal, um pai e filho, seja lá o que for, que tem um amor verdadeiro, a pessoa olha para o outro e ela não quer que o outro seja da forma que eu quero que seja. Ela olha para o outro e não vê nem como a pessoa está agindo. O outro está ali nervoso, está xingando ela, e ele está vendo que é a essência daquela pessoa por trás dela. E quando você vê a essência da pessoa por trás dela, é muito difícil você ficar com raiva da pessoa. Porque você sabe, já falei demais de índio, mas vou citar uma oração dos índios Cherokees, que eles falam assim, ó espíritos da natureza, não permitam que eu critique o meu irmão antes de andar uma semana com as sandálias dele. Sim. Né?
Porque quando você vê o outro de dentro, você perde a crítica do outro. Você vê que tudo que está acontecendo nele tem uma razão de ser. E você vê que a pessoa está ali te xingando só porque ela não está percebendo esse outro lado dela. Então você, em vez de se relacionar com aquela pessoa que está se xingando, você se relaciona com essa pessoa que está por trás dela. E o chakra do coração, ele tem a capacidade enorme de aceitar, e quando a pessoa se sente aceita totalmente, só isso já acaba muitas vezes com a vontade dela de brigar com você. Assim, Sim. pô, mas... Eu vi uma charge também, tem muito interessante o que você falou. É assim, é uma girafa numa piscina e tem um macaco de fora dela perguntando: aí é muito fundo? Aí tá a água no pescoço da girafa, e a girafa fala: não, bate no meu peito. Só que se o macaco entrar nessa água, ele vai se afogar, né? Então assim, a mensagem era: nunca, né, você não pode ver a vida pelo jeito do outro. Né? Cada um tem... Não, e o chakra do coração é mais do que isso. O chakra do coração, ele te dá a capacidade de ver o mundo pelo jeito do outro e ver pelo seu. Então você, qualquer relação que você tenha passa a ser uma relação enriquecedora. Porque você consegue ver pelos dois jeitos. Você entende? Você consegue, quando você entra em contato com a essência embutida dentro de você, você entra em contato com a essência embutida também na pessoa que está na sua frente ou em qualquer pessoa que está em volta de você. A gente tem uma pergunta já aqui, Pedro. Você quer responder depois ou quer terminar a sua fala? Não, pode ser, pode ser. Pode ser, vamos botar aqui, ó. Pessoal que tá aí ao vivo, pode mandar as perguntas, eu vou botar aqui na tela assim, ó. Aí, ó, entrou aí. Pergunta da Carolina, obrigado, Carol. Ô, Carol, tudo bem? Podemos dizer que o chakra do coração simboliza o caminho do meio? Isso, simboliza o caminho do meio. Vou falar também. O caminho do meio e o de dentro, né? Quer dizer, o de dentro para fora, o de fora para dentro, né? O do meio nesse sentido, né? Aquilo que está no seu meio também. Não só o meio, assim, no sentido de você não ir nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, né? Teve um mestre que falou isso, né? Que o trabalho, que quando você desenvolve a Kundalini, você sabe o quê? Que você está correndo ali dentro de um canal que você não deve encostar nem muito na raia da direita, nem muito na raia da esquerda, que você deve ir pelo centro, né? Então, ela é o caminho do meio também nesse sentido, né? Daquilo que está no seu meio, né? Do seu centro, né? É o caminho do meio e também o caminho do centro. Sim, legal. Obrigado, Pedro, pela resposta. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Carol, pela pergunta. Aí. Tem como vocês mandarem nesse botãozinho aqui embaixo da interrogação, que aí eu consigo botar na tela e todo mundo vê a pergunta, tá? Bom, enquanto eles não mandam perguntas, a gente continua aqui. O chakra do coração, quando a gente falou do terceiro chakra, a gente falou o quê? De um chakra muito intenso, né? De um chakra muito apaixonado nas coisas que vai muito inteiro. Mas ele é apaixonado no sentido em que ele também te empurra para o egoísmo, né? Ele te inspira o egoísmo. Se o terceiro chakra é a paixão, o quarto é a compaixão. Não, o que é a compaixão? Compaixão é isso que a gente estava falando, é a capacidade de você enxergar por dentro do outro, né? Engraçado você falar isso, eu tinha a impressão também que no quarto chakra, no Anahata, fosse a paixão, mas faz mais sentido mesmo também ser compaixão. A paixão, então, nasce do terceiro chakra que a gente falou na live passada? O você estar apaixonado, né? Você tá... Porque a paixão, ela cega e faz com que você só veja aquela coisa, né? O terceiro chakra te faz isso. O terceiro chakra te bota uma meta ali e você só vê aquela coisa, né? A compaixão não. A compaixão, ela tem um sentido de compreensão, né? O chakra do coração é aquele chakra da capacidade de compreender. O que é compreender? Compreender é você apreender a coisa dentro de você configurar a coisa dentro de você, como é que se diz? Absorver a coisa dentro de você, né? E aí, por isso eu falei compreender de dentro para fora. Então você compreende o outro também e compreende de dentro para fora, né? A deidade, todo chakra na Índia, ele tem uma deidade masculina e uma deidade feminina, né? A deidade do chakra do coração é Ishvara, né? Ishvara é um deus pessoal, mas ele é Deus, né? Ele é pessoal, mas ele é Deus. Ou seja, ele é essa junção do indivíduo com a divindade, né? Ou seja, é quando o indivíduo deixa de ser indivíduo, quando o indivíduo deixa de ser transcendente. Então, a qualidade básica do
do Ishwara, que ele tem três olhos, né? Porque se diz que o Ishwara ele tem a capacidade de te deixar livre do medo nos três planos da existência, né? Que seria o plano físico, o plano sutil e o plano espiritual, né? Quer dizer, que são os três corpos do indiano. E por que dissolver o medo? Né? Por que Ishwara é o símbolo da dissolução do medo? Né? Porque o medo, para o indiano, ele é o oposto do amor. Aqui no Ocidente a gente sempre fala que o ódio é o oposto do amor, mas tem muito indiano que eu escutei uma coisa muito interessante, né? Com Osho, com Papaji, com alguns deles, né? Escutei de viva voz, né? Eles dizerem que paixão não é o oposto, quer dizer, que o ódio não é o oposto da O medo não é o ódio não é o oposto do amor, né? Que o ódio, na verdade, ele é uma intensidade diferente de amor. Ele é um amor sem compreensão, ele é um amor, ele é outro lado da moeda do amor, né? O amor junto com todas as impurezas que você carrega dentro de você. Eles dizem que o oposto do medo, do amor, é o medo. Por quê? Então, se o oposto do amor é o medo, isso quer dizer o quê? Que quando você está pleno de amor, você não tem medo mais. Quando você aceita tudo, você vai ter medo de quê? Né? Então, por isso, Ishwara, a deidade do chakra do coração, é considerado aquele que dissipa o medo, né? Aquele que dissolve os medos. Então, se alguém aí está querendo dissolver os próprios medos, já tem essa dica. E a divindade feminina do chakra do coração é Kakini. Kakini é aquela que bebe o néctar do Sahasrara, né? É aquela que está ali embaixo, né? Então o néctar do chakra. Você tem dois tipos de energia, né, no Oriente sempre, né? Tanto na China, no Japão, na Índia. Se diz que você tem uma energia que sobe pela tua coluna e uma que desce pela coluna. Por acaso, com o pessoal que trabalha com chakras, eles chamam a que desce de Shiva, outra aqui de Shakti, né? As duas se relacionam, né? E se encontram, né, em dois lugares principalmente, né? No Skanda, que é ali 7 dedos abaixo do umbigo, e no chakra do coração. A Hakini é aquela que bebe, a Kakini é aquela que bebe o néctar, a seiva, né, que desce lá da energia Shiva. Então, o chakra do coração é onde você, estando aqui, então, em pele e osso, você já tem a capacidade de ter o néctar da imortalidade dentro de você, né? Ter o gosto do néctar da imortalidade. Então, você percebe, você está lidando com todos os aspectos palpáveis, mortais e que morrem e que acabam, mas você está percebendo que existe alguma coisa de imortal por trás disso tudo. Então o medo some, né? Basicamente é isso. E até assim, a gente fala, né, que se relacionar é o maior crescimento espiritual que você pode ter também, né? Porque você vivenciar o outro, isso é vulnerável, né? Então assim, eu vivencio muito isso que você fala também. A gente tem uma pergunta aqui em cima, antes de a gente seguir, do perfil aqui Mantra Yoga, nosso amigo Kripaludasa. Oh, boa! Namaskar. Mantra Yoga é sempre bem-vindo. Super bem-vindo. Ele falou assim, professor, o amor como arquétipo é o objetivo último para a transcendência? Realização amorosa é moksha? Olha, não existe... Moksha quer dizer libertação, né? Não existe moksha sem amor, né? E não porque se você chegar no moksha, você é uma pessoa amorosa, porque a amorosidade vai jorrar de você, né? E o amor pode ser um caminho para você chegar no moksha, né? O amor pode ser, digamos assim, a porta de entrada para a sua libertação, da principal liberdade que você pode ter, que é ser livre da sua mente, ser livre, né, ou seja, a liberdade emocional e psicológica e psíquica, né? Perfeito. Você respondeu aí, pessoal que está aí ao vivo, fala aí, respondeu e tal. E mandem as perguntas aí, aproveita aí que o Pedrão está aí ao vivo com a gente para poder responder as perguntas sobre o chakra do coração. E mais uma vez, antes de todo mundo sair, né, que tem sempre gente entrando e saindo,
A gente vai ter 2 eventos em abril aqui com o Pedro, tá? A gente vai também abrir a live na palestra. Vai ter uma palestra aqui dia 5, agora De nada, sexta-feira. Mantra. O Pedro vai falar sobre a psicologia dos chakras. Já sendo uma prequela do que a gente vai fazer do curso que a gente já vai botar para vocês aí nos stories. Vamos estar essa semana, já estamos fazendo no privado e agora vamos lançar também essa semana para a gente receber, né, as dúvidas e tudo mais. A gente pode até um dia fazer uma live só sobre o curso, mas é que a gente quer realmente estar junto com pessoas que querem estudar os chakras. Então a oportunidade da palestra vai ser para, né, quem não conhece o estúdio, o Pedro, ou quem já conhece poder vir. E quem quiser seguir num estudo mais aprofundado, ter essa oportunidade de estar aqui com a gente uma vez por mês, um sábado por mês. Aí o dia todo, né? De 8, 9 até as 5, né, Pedro? Que aí dá pra gente fazer todas essas técnicas. Aqui a gente troca ideia, a gente fala. Mas outra coisa é você estar numa sala de prática, com todo mundo ali sentadinho, professor falando, a gente experimenta, a gente disposto, né, já preparado para fazer essas técnicas. Aí volta aqui nessas lives e vê isso tudo que o Pedro está falando, talvez você consiga até vivenciar ainda mais, né, com a sua experiência e com esse direcionamento e todo esse trabalho. Então, né, Pedro, a gente está muito feliz de poder fazer esse curso. No ano passado a gente fez um curso só sobre o Anahata Chakra e esse ano vamos então fazer sobre os chakras. E essas lives estão sobre acontecendo todos eles, por né? isso também. Para trazer mais conteúdo, para vocês terem mais onde estudar, tá? E é isso, né? E assim, a gente está no Anahata Chakra, a gente ainda vai ter... Isso que eu ia te perguntar, Pedro. A gente vai falar sobre Bindu também como um chakra? Spoiler aí, eu não sei. Não, vamos falar uma noite de cada chakra já está de bom tamanho, né? O que a gente vai fazer... Eu diria que na palestra a gente vai conhecer um mapeamento dos chakras, né? De como a gente passeia por eles. E no curso a gente vai conhecer a bússola dos chakras, né? Quer dizer, a gente vai encontrar ali dentro da gente como navegar com ou sem mapa, né? E as duas coisas se complementam, né? Você conhecer o mapeamento pode te ajudar a navegar, mas vai ter momentos em que nenhum mapa que você tenha aprendido antes vai servir, porque você vai entrar numa situação que é só sua e que nunca ninguém viveu anteriormente. Então tudo que você aprendeu no mapa pode não te dar, como é que se diz, referenciais com relação àquilo que você está vivendo. Então é importante você desenvolver esse contato vivencial com o teu chakra interno, porque isso vai te dando uma bússola de busca espiritual, né? Onde você vai sempre percebendo você vai buscar a espiritualidade como uma pessoa viva, né? E não como uma pessoa que está aqui enchendo a cabeça de dados e que sabe repetir feito papagaio grandes ideias sem ter vivenciado nenhuma delas, né? Então a ideia do curso é você ter a vivência, né? Do contato com as tuas dimensões internas, para que você possa, usando aquilo que a gente botou nas conversas, mais facilmente traduzir o que se passa dentro de você para os outros. Mas você só vai poder traduzir se você tiver contato com o que passa dentro de você. O curso é isso, a gente quer proporcionar um espaço, digamos assim, uterino, para que essa criança da consciência se desenvolva e durante esses meses nasça depois desse processo e você possa estar uma pessoa mais viva, né? Mais consciente sem ter estudado. Ficou legal a arte, né? Depois a gente vai mandar para vocês aí, ficou bem legal a arte que a gente fez, o conteúdo, assim. Quem quiser pede aí nas mensagens, manda uma mensagem aí pro Pedro pedindo que o Pedro manda. Sim. É um prazer, gente, assim, poder... Né, a gente pensou ano passado, o curso foi realizado, aí a gente conversou lá no fim do ano passado e já queremos fazer, assim, tá sendo bem legal essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? Sempre agradeço o Pedro pela disponibilidade, né? A gente está fazendo aqui cada um da sua casa. Eu, no caso, estou no estúdio, né? Então daqui a pouco vai terminar a aula. Saí da aula hoje, vim aqui. E já convido vocês para amanhã, tá? Amanhã tem a nossa live, a segunda live da semana. A gente sempre faz segunda e quarta. Hoje foi uma exceção. E amanhã a gente vai continuar
com o próximo tema, que é justamente o chakra acima do Anahata, que é Vishuddha Chakra na garganta, né? Então vai ser só sobre isso. E aí na segunda que vem vamos falar Agnya Chakra, terceiro olho, e terminar na quarta que vem, dia 10, falando sobre Sahasrara, né? Muita gente fala que nem é um chakra, mas enfim, é o último, coroa, né? E o curso já começa dia 13, né? Então, anotem aí, né? Quem tá lembrando que tem palestra dia 5, tem um curso começando dia 13 de abril, e as segundas e quartas, hoje a sessão às 7 horas, tá? Às 7 horas. Só hoje foi às 8 porque eu tive que dar aula e cheguei às 8. Nesse papo que a gente fica aqui 1h, 45, já ficamos até uma vez 1h30, né? Vai conversando, vai trocando ideia, vai respondendo. A gente sempre passa do horário porque a gente responde as perguntas, né, Pedro? Tem sempre perguntas muito interessantes de quem está vendo, então eu acho bem legal a gente poder trazer a luz aí, né? Porque quem está ao vivo está vendo aqui escrito, mas quem está vendo gravado não fala, aí a gente reproduz e tudo mais. Então, então é isso. Para a gente finalizar, Pedrão, para finalizar aqui, algum comentário a mais? Não, acho que tá bom, né? O chakra do coração, enfim, tem tanto que a gente pode falar dele, né? O chakra da intimidade. Na intimidade a gente pode falar um ano sobre intimidade, né? É um chakra altruísta, né? Um chakra generoso, né? Mas acho que generoso, a gente pode terminar com generoso. Talvez dar uma pincelada na relação com intimidade, né? Porque o chakra do coração é o chakra que dá a gente a noção do... Porque quando a gente fala de intimidade, a gente está falando de um determinado ritual, né, que é você abrir um espaço de intimidade com as pessoas. Você está falando de um monte de gente que está em volta da pessoa. Então, intimidade não é obrigatoriamente uma coisa universal que você abre a mesma para todo mundo, né? E o chakra do coração, ele é o regido pelo Sol, né? E o Sol é isso. O Sol, ele sabe a que distância que cada planeta deve rodar em torno dele, né? Então, o chakra do coração, ele quando está equilibrado e harmonizado, ele te dá a noção do que distância e que proximidade você quer ter com cada pessoa. Quer dizer, o quanto essa pessoa pode entrar dentro das suas camadas de intimidade, quanto aquela outra, quanto aquela outra, quanto aquela outra, e com isso você consegue estabelecer uma relação saudável com o meio ambiente, né? Porque é diferente, né? Você vai para num supermercado para comprar um negócio, fala 2 minutos com a atendente. Claro que é uma pessoa, pode ser uma pessoa muito legal, mas é uma pessoa que você vai conversar 2 minutos. É diferente de uma filha com quem você vai viver 40 anos, 50 anos, 60 anos. É diferente de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, né? Então, o chakra do coração equilibrado, ele te dá essa noção do quanto é saudável, mas ao mesmo tempo que isso está junto de uma generosidade. Então você tem uma certa defesa saudável, mas você tem, mas no lado de dar para o lado de fora, ou seja, do sair de dentro de você para fora, você tem sempre a tendência a ser generoso e dar mais às vezes do que a pessoa até pode usar, mas você dá porque você diz assim, o que eu vou fazer com isso, né? Se eu não der, né? Então o chakra do coração, ele te torna uma fonte de amor. É isso. Finalizamos assim então com a palavra generoso. Agradecer de novo a sua generosidade em compartilhar com a gente, Pedro. Sabe que sempre que a gente termina a live, né, antes de dormir, tem lá os livros também que você receitou. A gente falou da bibliografia aqui. Eu vou e dou uma lida, né? Tipo, venho aqui... Então deixa eu ver se eu acho aqui um livro... Não vou achar agora não, mas eu trago na live amanhã. Que é um livro de... É um romance, mas de um cara que deve ser um buscador muito grande. Ele faz um romance de um carinha lá nos Estados Unidos andando, mas que ele tem uma hora em que ele revela coisas do chakra do coração muito bacana. Ele revela o chakra do coração de cada um como várias peças de um colar
que se juntam dentro de uma comunidade, né? E que a energia circula entre todos eles, né? É uma coisa, um livro muito bacana. Eu vou procurar ele aqui e achar para a próxima. Aqui, para terminar aqui, ó, a Paty, obrigado, Paty. Ela mandou assim pra gente: acho lindo vocês passarem na fala leveza e harmonia. Eu falo acelerada demais. Como falar assim como vocês? Obrigado Como é que pelo é? carinho. Mas acho Eu que diria pratique yoga, vem aqui isso. conhecer o estúdio, vem fazer. Conheça o seu chakra do Mas, coração. mas assim, falando sério também, assim, eu acho que o conhecimento de si mesmo, os chakras eles não estão fora, né? Estão dentro Uhum. da gente. Faz com que a gente torne mais reflexivo, ou veja a vida mais reflexiva, onde tudo vira um aprendizado, assim. Então, assim, gente, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui com o Pedro, sabe, assim, não tem livros sobre isso, porque a gente está falando de um conhecimento vivenciado, alguém que trabalha com isso. Deu exemplo hoje de já trabalhou, né, com os índios, quando trabalhou em outro lugar, sempre tem uma coisa legal para trocar ideia. Então, assim, essa coisa vivencial e presencial é muito interessante, né? A gente está usando a tecnologia aqui, né? Por exemplo, eu sempre falo, a gente usa o Instagram para ver bobeira, para a maioria das vezes, né? Não para estudo. E hoje a gente está fazendo um estudo com essa série de lives. Então, volta nas lives anteriores. Começou lá do primeiro chakra, né? Estamos subindo. Elas ficam salvas no perfil do Yoga e do Pedro para vocês acompanharem. Vem para o curso, vem para a palestra. Não pode ir, compartilha, mas que a gente consiga estar mais falando desses assuntos e não só, sei lá, dos assuntos que estão sempre aí no jornal, morte, miséria, problema. A gente também tem como poder treinar esse olhar e também falar de coisas que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Imagina se todo mundo pratica yoga ou tem um conhecimento dos chakras, né? Talvez até para se relacionar um com o outro vai ser mais harmônico, vamos dizer assim, né? Você não acha, Pedro? Acho. Querido, a Paty perguntou se seria o da garganta, mas eu não sei exatamente o que ela tinha perguntado antes para saber se seria o da garganta. Paty, Fala aí, Paty. você pode perguntar de novo? Você perguntou se seria o da garganta, mas seria o que o da garganta? Uhum. E já agradecer a Carol. Obrigado, Carol, pelo feedback também. Obrigado a generosidade em Obrigado, compartilhar. querido. O pessoal tá indo embora aqui também. Tô dando tchau pra eles, mas daqui a pouco eu vou mandar tchau aqui também. Ela escreveu aí, Mas... não? Prestar atenção a informações que chegam, acalma o coração, ouvimos. Obrigado, que É, bom saber. é. Deixa eu ler aqui também da Ilvi. Obrigado, Ilvi. Estamos num mundo cheio de informações e turbilhões, mas temos que aprender a desacelerar e passar a prestar mais atenção às informações que chegam. Acalma o coração, ouvirmos mais a terapia que os outros. Acho que cortou um pouquinho ali, mas é isso, assim. Que bom E que a nossa Carol, fala né? A nossa fala se a leveza na fala. reverbera nas pessoas que estão A vendo, Paty né? estava perguntando era se a leveza na fala e harmonia está ligada ao quinto chakra, que é o chakra da voz. Ô Paty, cada pergunta é muito boa, super obrigado. Todo chakra tem como sua raiz o chakra anterior. Então a raiz do chakra da garganta, que é o chakra da comunicação, que a gente vai conversar amanhã, é o chakra do coração. Então a leveza do que você da sua comunicação, ela está sempre, ela depende o quê? Depende do quanto o seu chakra do coração está limpo, está oco, tá, né? O coração o chakra do coração ele rege os pulmões e o coração, né? Então a sua voz vai ser, como é que se diz, harmônica se você tem uma respiração boa, né? Ou seja, se o chakra do coração, que é a raiz dele, manda de uma forma harmônica o ar para passar pelas como é que se diz? Cordas vocais de um modo que elas não fiquem tremidas, não fiquem, né, nervosas, não fiquem duras, não fiquem rígidas, né? Obrigado Aqui quem tem mais falou um que esse Tornag, conhecimento mais um merece. Tornag aí na live. Quem é esse Tornag aí, Pedrão? Fala pra gente. A minha filha, Filho do Pedro, bem-vindo também. que vai fazer o Muito legal curso. porque é muito legal Vai estar no curso. a Paty aqui falou ao vivo sobre uma coisa e cada um a gente trouxe uma reflexão e vocês estão comentando. Vamos nos né, anote na agenda,
Vai ficar mais fácil. Hoje é dia 2, dia 3/4, quarta-feira, 7 da noite. A gente vai entrar ao vivo de novo e vamos falar só sobre o próximo chakra, Vishuddha Chakra. Hoje a gente vai terminar aqui falando do Anahata, né? E não se esqueçam, segundas e quartas até o dia 10. Mas dia 5 tem palestra aqui, outros convidados. E dia 13 começa esse curso. Gente, o curso ele é modular. Então quer dizer que vai ser um sábado por mês até o fim do ano, até novembro. Mas, caso você não possa vir, né, você pode só fazer aquele módulo, só aquele final de semana. E é claro que você vai perder os outros. Mas aí, ano que vem, a gente faz o curso de novo, você pega aquele que você faltou. O lance é você poder estar junto, tá? Acho que a mensagem aqui que a gente quer passar é: chegue junto, se esse conteúdo, se isso que a gente falou vibre em você, talvez plante. A gente tenha plantado uma semente hoje, né? Fala sobre o Anahata, sempre traz muitas coisas também. Então, tá aí o curso, tá aí o curso, né? Ah, mas eu vou fazer depois. Será que vai ter outro depois? Gente, não sabe. Tá tendo agora. Então, se você pode, vem. Se você não pode, compartilha para alguém que possa. Porque a gente faz com muito carinho, muito amor, né? Muita generosidade. E claro, a gente quer que seja leve. Então, quanto mais pessoas chegarem juntos aqui, conhecerem o espaço que é o Yoga na Glória, poderem ouvir os conhecimentos, os ensinamentos que o Pedro está trazendo, é muito enriquecedor. Teve alguém que falou mais cedo, né? É muito enriquecedor poder estar em grupo, um puxa o outro, sabe? Sair da aula em grupo aqui também, né? Acho que até meditar, né, Pedro? Até meditar sozinho acho que é mais difícil. Quando você está com um grupo, ali é um grupo de meditação, um estudo, você consegue adquirir disciplina, né, no início. Depois E você tem sua prática não é só pessoal, disciplina, né? É mais do que isso. Só uma coisa, a Paty está perguntando se o link está na bio. Paty, ou quem quiser saber, manda uma mensagem para o Yoga na Glória, que ele, por direct, que ele manda para você tudo. Isso aí. Eu mando, pode mandar mensagem a todo mundo, que sou eu que respondo. A gente troca ideia. O meditar junto, ele é mais do que só, é também um estímulo, mas ele é mais do que isso, né? A gente muitas vezes está vivendo em meio ambiente, né, no trabalho, em pessoas que estão sempre nos afastando de si próprio. Então você tem um lugar de troca, onde ali está todo mundo te lembrando de você próprio, te ajudando, te dando suporte para si próprio. É importante para você perceber que existe um acolhimento para essa sua busca, né? Existe isso também. E, gente, deixa eu contar agora para vocês. Quem quiser mais papos sobre o chakra do coração, eu tenho uns 60 vídeos sobre o chakra do coração na minha página do YouTube. Vocês podem entrar lá. O chakra, tem uma série que eu estou fazendo agora que chama Pílulas do Chakra do Coração. Ela não é o mais substancial e forte que tem, não. Essa série eu gravei ela toda numa semana. Gravei 60 chakras, 60 vídeos numa semana. Então eu acordava, gravava 5, aí eu almoçava, gravava mais 3, depois gravava mais 8. Então fui falando coisas que vinham à cabeça naquela hora e de uma forma mais séria, ou seja, não são vídeos tão elaborados. Mas você tem vídeos ali na minha página, se você for buscar os mais antigos, que são, por exemplo, tem vídeos sobre a passagem do terceiro chakra para o chakra do coração, que ali você já tem uma profundidade maior. E eu prometo que assim, quando acabar o plano, né, quando acabar de postar esses 60 vídeos que eu fiz, começar a voltar a botar vídeos mais, digamos assim, mais elaborados e mais curtidos, né? Aqueles 60 foi um compromisso que eu tinha com um cara que me contratou para um curso online, tinha que gravar, não foi nem 7 dias, foi 5 dias e meio. Então, eu vou escrever aqui quando eu postar a live fica salva, tá? Para todo mundo. Eu boto e chamo a atenção do canal do Pedro no YouTube. Aliás, o próprio perfil aqui do Pedro no Instagram, né, Pedro? Você desenvolveu uma maneira de sempre as postagens terem mensagens, às vezes textos, e essas últimas postagens, já que a gente está falando dos chakras, tem textos que né, tem que continuar nos comentários, né? Porque essas coisas de ter limite de caracteres, né? Então a gente bota o texto, continua nos comentários. Tem uns bons textos assim, ali, né? para começar a refletir sobre chakras. Né? Sim, é muito legal os textos, assim. A gente já fez uns em colaboração, mas ele aparece aqui, aparece no dele. Mas
Eu vou escrever tudo isso agora aqui quando eu postar a live e vai ficar salva para vocês. Então vamos nos despedir, né? O fim é um novo começo, né? Tô vibrando isso aí ultimamente e amanhã tem mais, tá? Então anotem aí na agenda mais uma vez. Amanhã, próxima live sobre Vishuddha Chakra, seguindo o caminho de ascensão dos chakras, às 7 da noite, Yoga na Glória e o Pedro Tornaghi. Uma ótima noite para todo mundo. Obrigado a presença. Quem ainda não segue aí o perfil do Pedro, ou está vindo do Pedro e não segue, segue os dois. Manda mensagem aqui se quiser participar da palestra, do curso, ou se tiver qualquer dúvida. Se ainda ficou com alguma uma questão que quer perguntar, tem aí os comentários que vai da postagem. Então, assim, o que vocês mandarem aí, a gente vai estar sempre lendo, né? A gente responde tudo. E essa troca eu acho muito legal e o Pedro também compartilha disso. Certo? Certo. Obrigado mais uma vez, todo mundo que estava ao vivo, todo mundo que está vendo gravado, todo mundo que um dia vai ver. Uma boa noite e até a próxima, Pedro. Até mais. Ariô. Até mais todo mundo.